Estamos separados em guetos, um do lado de cá, uma senhora perdida aqui no meio, a Paulinha lá atrás fazendo uma marcação, o grupo do lado de cá, né? Gozado, né? Mas faz parte. Na vida a gente se separa constantemente assim, né? Vai se juntando os grupos. Eu queria abrir esse culto compartilhando com vocês esse texto de 2 Crônicas, capítulo 32. Isso é uma lição de guerra espiritual. Eu vou ler alguns versículos, vou pulando. 2 Crônicas 32. A gente vive enfrentando lutas na vida. A vida sem lutas, dizia meu pai, que tem alguma coisa errada, pode abrir o olho. Se estiver muito tranquilo, abra o olho, porque tem alguma coisa errada. Que a vida natural traz lutas. Era um tempo de um rei sério, um homem que fez uma reforma espiritual em Israel. Havia trabalhado para fortalecer as cidades, fortificar o rei Ezequias, que faz um trabalho legal, e a maior potência bélica da época se levanta contra ele, através do rei Senaqueribe, e se ajunta contra ele. E aqui ele dá algumas dicas tão interessantes. Espero não estar, você não vai pregar sobre esse texto não, né? Então posso falar tranquilo. É porque às vezes a gente não combina, daí tu prega Mas olha só, depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Primeira coisa, é uma técnica de Satanás na nossa vida. Ele vem, anda em derredor, nos cerca, tentando se apoderar da nossa cidade e da nossa vida, levantando circunstâncias, problemas, questões para nos cercar. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes. Tem uma opção de criança aqui solta, sem mãe, sem pai, sem tio, sem avó. Lá, vai ficar quietinha? João, vai ficar quietinho? Todo mundo quietinho? Então, na boa, posso contar com a ajuda de vocês? Então, valeu. Posso contar, então está tudo em paz. Mas olha só, por que eu vou dar mole? Por que eu vou entregar para o inimigo coisas importantes? O que eles fazem? Resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Você fala, caramba, mas o inimigo vai chegar com sede, e eu vou deixar minhas fontes à disposição do inimigo? Quantas vezes a gente deixa as nossas fontes à disposição do inimigo? Se você está numa luta, tapa as fontes, não dá mole, não entrega para o inimigo aquilo que pode servir para ele se saciar. E assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também um ribeiro que corria pelo meio da terra. Até o ribeiro eles taparam. Não vamos dar moleza para Senaqueribe. Por que eu vou facilitar ao inimigo? Verso 5. Ele cobrou ânimo, restaurou o muro. Às vezes a gente tem de aproveitar a luta, não é para ficar prostrado não. Você está em luta, aproveita a luta para cobrar ânimo, se anima. Vou restaurar os muros, vamos continuar trabalhando, vamos restaurar os muros. Restaurou o muro quebrado, sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Aproveitou o tempo de luta para se preparar para a guerra. Pôs oficiais, reuniu-os na praça. E olha a palavra dele no verso 7. Sede fortes e corajosos, não temais
nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Vamos falar juntos? Porque um há conosco maior do que está com ele. O inimigo pode ser grande, o inimigo pode ser perigoso, o inimigo pode ter forças, mas há um conosco maior do que o inimigo. A gente não pode perder essa consciência. E olha, com ele está o braço de carne, com o Senaqueribe, com o rei da Síria. Mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Serve uma palavra de ânimo também para a liderança. Muitas vezes nossos liderados estão apavorados, porque o inimigo está cercando. E se você cair na do inimigo, todo mundo se desanima. Mas faz como Ezequias, cobra ânimo, anima o povo, anima as pessoas, anima todo mundo para prosseguir e enfrentar. O inimigo não se dá por vencido, ele continua, ele manda a gente lá para dizer palavras na língua hebraica, para amedrontá-los. Sempre a intenção do diabo é diminuir o teu Deus, diminuir a força do teu Deus e tentar dizer, olha, eu sou maior. E é isso que ele diz, olha, esse teu rei não fez isso, não fez uma porção de coisas, mas eu destruí todos os povos. Você acha que eu não vou destruir esse povo também? É o que está aqui nesse meio. Não vos engane, Ezequias, nem vos incite, não lhe dê crédito. O rei da Síria coloca uma pilha forte, perigosa contra eles. Mas Senaqueribe também escreve cartas, manda cartas, escreve cartas para que o povo pudesse ficar amedrontado. E clamam os servos em alta voz em Judá contra o povo de Jerusalém, que estava no muro, para os atemorizar e os perturbar. Outra tática do inimigo. O inimigo tenta nos atemorizar e perturbar. Verso 18, marca na tua Bíblia. É tática dele. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra. Verso 20, olha a resposta, como é que você enfrenta? Quem lê para mim bem alto aí o verso 20? Vamos lá? Você enfrenta orando, clamando ao céu. E foi assim que o povo fez. E sabe o que aconteceu? Paulo Sérgio, lê para nós aí o que aconteceu no verso 21 ali. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Aí, acabou a guerra. É interessante, às vezes a gente fica amedrontado à toa, mas é só o Senhor mandar o anjo dele. Às vezes você está apavorado, mas é só o Senhor mandar o anjo dele. É só o Senhor dar um toque e as coisas mudam. O que eu queria dizer para vocês é: não percam de vista o Senhor, olhem sempre para o Senhor, não caiam nas armadilhas de Satanás. Satanás quer atemorizar, Satanás quer perturbar, Satanás quer diminuir o nosso Deus, Satanás quer dizer que o nosso Deus não é capaz. Mas olha para o seu Deus. Um outro texto de Crônicas diz: porém os nossos olhos estão postos em Deus. Não tira os olhos de Deus. Pedro é convidado a andar sobre as águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando. Quando ele olha para o vento e para as ondas, ele afunda. Mantenha os seus olhos postos no Senhor Jesus, e o Senhor vai fazer a obra e vai mandar o seu anjo, e ele vai guerrear por nós, e vai nos dar a vitória. Não sei como é que você está aqui nessa noite, mas o Senhor tem vitória para todos nós. O Senhor tem graça, o Senhor tem autoridade, o Senhor tem o poder necessário
para lutar as nossas guerras, enfrentar as nossas lutas e nos garantir a vitória. Pai de amor, louvamos o Teu nome pelo Teu poder, louvamos o Teu nome por Tua graça, louvamos o Teu nome porque o inimigo pode ser feroz e grande e audaz, mas o nosso Deus é maior do que o inimigo. Se exaltado no nosso meio, Senhor, se exaltado, Pai, aqui nesse lugar, se exaltado em nossas vidas, Pai. Senhor, se alguns aqui estão enfrentando lutas, que os seus olhos possam estar voltados para o Senhor, possam estar clamando ao Senhor, possam estar cobrando ânimo no Senhor, possam estar, Pai, firmes e simplesmente olhando e esperando a ação que vem do anjo do Senhor. Derrama-te sobre nós nessa noite, fala ao nosso coração, recebe o nosso culto de louvor e de adoração a Deus. Que Teu nome seja glorificado aqui nesse lugar, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Muito obrigado às crianças porque me ajudaram, vocês são especiais, parabéns a vocês. Vamos louvar agora ao Senhor Jesus? Vamos cantar para louvar o Senhor Jesus? Vamos? Então vamos louvar o Senhor. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que meus amigos me traiam, eu sei que nos braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Deus. Que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Deus. De tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que meus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê
figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Erguemos as mãos para adorar e clamamos a ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, desde graça e favor. Ao erguemos as mãos para adorar e clamamos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno é do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno é o meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Meu Senhor, digno é do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu.
situação. Sei que Kelly está com uma luta, precisa clamar. Não sei se outras pessoas estão vivendo uma luta. Eu quero convidar você a vir aqui para a gente, como igreja do Senhor, clamarmos pela luta que você está enfrentando. Ele é digno, mas Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Chega aqui na frente. Tem mais alguém vivendo um momento de luta, precisa de uma resposta do Senhor? Nós vamos clamar ao Senhor por você, pela tua luta. Vou pedir que todos os amados estejam estendendo as suas mãos para cá. Bruno, vem cá orar por esses amados que estão aqui. Eles sabem a luta que estão enfrentando, mas o Senhor é poderoso e Ele ouve o nosso clamor. Isso é o mais importante de tudo. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, colocamos aqui diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Nos aliançamos com os nossos irmãos nessa noite, Pai. Para bater a Tua porta, Senhor. Pai, nós somos insignificantes, Pai. Nós somos pequenos, Senhor. Cheios de pecado, Pai. Mas Tua graça, Senhor, e Tua misericórdia, Senhor, nos alcançou, Senhor. E hoje podemos chegar à Tua santa presença, Deus. Pai, não olhando para os nossos pecados, não olhando para as nossas acusações, Senhor, que muitas vezes são levantadas em nossas vidas, Senhor. Pai, mas nessa noite nós colocamos, Senhor, as nossas necessidades, Pai, as lutas que temos passado, Senhor. Deus querido, nós Te louvamos porque antes contigo, Senhor, do que sem a Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Antes a Tua presença em nós, Senhor, do que longe de Ti, Senhor. Pai, mas nesse momento nós Te pedimos, visita, Senhor. Visita, Senhor, a causa de cada um aqui nesta noite, Pai. Aqueles também não tiveram coragem de vir aqui na frente, Senhor, mas na sua cadeira e no seu lugar, Pai. Visita, Senhor, as lutas, Senhor. Pai amado, nessa noite nós batemos a Tua porta, Pai. Deus, olha para as nossas causas, Senhor. Olha para aquilo que nós temos clamado, Senhor, nesses dias, Senhor. Nós estamos como igreja, Senhor. Deus querido, toma, nós repreendemos, Senhor, todo investimento de Satanás na vida desses irmãos, Senhor. Nós repreendemos todo investimento na família, Senhor, desses irmãos, Senhor. Pai, as lutas que cada um tem travado aqui, Pai, nós colocamos diante do Teu altar, Deus. Te pedimos, Senhor, apressa a Tua mão, Senhor. Vem com o Teu socorro, Senhor, aqui neste lugar, Pai. Nós cremos num Deus poderoso, um Deus vivo, que age, que faz nos dias de hoje, Pai. É em Ti que está a nossa esperança, Deus. É em Ti que está a nossa confiança, Pai. Nós não cremos no homem, Senhor, no recurso desta terra, Pai. Deus, mas nas Tuas provisões, Senhor. Deus, visita cada um aqui nessa noite, Pai. Onde houver necessidade de cura, Deus, traz cura, Pai. Deus, onde houver necessidade de reatar relacionamentos, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo e faz isso, Pai. Pai, naquelas causas que aos nossos olhos parecem impossível, Pai, nós chegamos à Tua presença, Pai, e batemos, Senhor, na porta daquele que pode todas as coisas, Pai. Deus, o impossível para nós, Senhor. Para Ti basta uma palavra, Senhor, basta um toque, Senhor. Por isso nós Te pedimos, toca, Senhor. Toca, Senhor, na causa de cada um aqui nessa noite, Pai. Toca nas nossas lutas, Senhor. Deus, nós queremos, venha nos encher de paz também, Deus. Aqueles que têm passado essas lutas, essas dificuldades, Senhor, agora vem com uma porção de paz nova, Senhor, trazendo refrigério, Senhor, trazendo, Deus, calma, Senhor, Deus, paz no coração de cada um deles, aquela paz que o mundo não entende, Pai, que em meio a tantas lutas, Senhor, aquela paz que vem do Teu trono, Senhor, por isso se derrama poderosamente, Senhor, na vida de cada um deles, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Podem sentar. Quando eles estiverem sentando, dá um abraço, dá uma palavra de ânimo para eles. Abençoa a vida desses queridos. és a direção, o sol a brilhar.
te vou amar. Eu sou do bem de ti e tudo vai em ti. Eu te vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixa. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Humilhando a Deus, é fogo que eu preciso pra viver. Humilhando a Deus, braços ontem encontro meu repouso. Humilhando preciso pra viver. Eu me lanço a teus braços, onde encontro meu repouso.
queremos nesta noite continuar lançando as nossas vidas aos teus braços, Senhor. Vem, doce Espírito Santo. Vem, doce Espírito Santo. Vem ministrar a cada vida, a cada um de nós neste lugar. Nós nos rendemos integralmente a Ti. Esse lugar, enche esse lugar, enche a tua igreja, enche nossas vidas, enche esse lugar. Enche esse lugar, enche a tua igreja, enche nossas vidas, enche esse lugar. Aleluia, queridos. Os irmãos podem se assentar. Jesus é bom. Amém. Boa noite, irmãos. Tão bom sentir a presença de Deus, né? Abra sua Bíblia em Lucas 7, 37 e 38. Esse é o momento da igreja, onde nós trazemos nossos dízimos e ofertas. Não é um momento de constrangimento, mas de liberdade. Se você precisar de um envelope, você pode levantar a sua mão. Lucas 7, 37 e 38. A palavra de Deus diz assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Beijava-lhes os pés e os ungiu com unguento. Eu fiquei pensando, queridos, né, nessa questão da adoração dessa mulher, da oferta dessa mulher. Esse perfume que ela utilizou ali, para lavar os pés de Jesus, vocês sabem quanto custava um perfume daquele? A Bíblia diz que custava 300 denários, o preço de 300 dias de trabalho, de 10 meses de trabalho. Aí eu te pergunto se você queria ofertar assim ao Senhor 10 meses do seu trabalho. Obviamente que eu não estou falando aqui somente do dinheiro ou daquele valor que você vai receber por 10 meses. Mas aquela mulher sabia com quem ela estava lidando. Ela sabia que Jesus podia libertar. Ela sabia a quem ela estava adorando. Ela não estava ali enganada. É interessante que a Bíblia fala que ela era pecadora e que ela se pôs aos pés de Jesus. Ela sabia onde ela devia estar. E sabia a forma de estar também. Porque fala que ela estava aos seus pés chorando e com as suas lágrimas lavava também os pés de Jesus. Havia, ao que se pode perceber, um espírito de arrependimento, de mudança de atitude interior daquela mulher. Não obstante ela fosse pecadora, ela queria mudar. E ela sabia quem podia mudar a vida dela. E ela se prostrou ao Senhor e se ofertou. Que Deus nos leve a ter esse coração de se ofertar a Ele, a quem nós devemos nos ofertar, a pessoa certa, ofertar nossos dízimos e ofertas e as nossas próprias vidas, né, com o nosso coração, como aquela mulher fez. Amém?
Vai ter um vídeo, né? Agora? Henderson, manda o vídeo aí. Um vídeo sobre as missões dos nossos missionários. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Salvação, eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar tua salvação. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei. Amém. Lembrando que os envelopes brancos são aqueles que se destinam às ofertas missionárias. Amém? Vamos orar. Esse também tem sido um motivo, né, de oração, de oferta nossa. E às vezes a gente surpreende, né? O Bruno sempre fala, né, que em meio à crise nós temos conseguido abençoar tantas vidas, né? Talvez porque estejamos concordando com a vontade de Deus nesse sentido, né? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu és bom e porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigado, Deus, porque tu és tremendo, porque tu perdoa os nossos pecados, Deus. Ó, Deus, coloque nos nossos corações um coração de oferta, de adoração, Senhor Jesus. Abençoa os nossos missionários, Deus, a cada um deles, em cada lugar, Senhor. Toca os seus corações, supre as suas necessidades, fala com eles, porque tu és Deus e é a ti que eles servem, Senhor. Que tu possas ir ao encontro deles, Senhor, suprindo cada uma de suas necessidades. Sê com eles, Senhor Jesus. Sê conosco também, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, fala conosco, Deus. Obrigado, Deus, porque podemos entrar na tua presença, nos achegarmos a ti de forma direta, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela tua provisão em nossas vidas, Senhor, por tudo que tu tem nos dado, Senhor. Abençoa, Deus, tudo que será trazido à tua casa, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode trazer, irmão. Senhor, digno de amor, a cidade do nosso Deus a alegria de Senhor.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo naquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome pela vida dessas crianças, Deus. E incute, Deus, a tua palavra em seus corações, na sua mente, Deus. Guarda-os nos teus caminhos, Senhor. Abençoa o culto delas lá atrás, que elas te conheçam cada vez mais, experimentem de ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Benoni me deu uma quebrada quando passou esses filmes missionários aí, porque me quebrou, porque vocês estão pequenos, né? Pessoas que escolheram abrir mão de sua vida, de planos e projetos de vida para servir a Deus. Tu me quebrou, cara. E eu queria falar, meu tema hoje talvez tenha a ver com isso. É uma vida com propósito. Deus colocou no meu coração, não tem nada a ver com o Rick Warren, né, que tomou essa frase, escreveu livros, e livro bem interessante, né, mas não tem nada a ver com isso. Mas a frase, ela tem um valor, um significado, e a gente precisa pensar nisso. Que nós temos um propósito nessa vida. Nem eu nem você estamos aqui à toa. E a gente tem que levar uma vida com propósito, porque a vida é breve. E o início desse ano começou assim, acho que não tem nenhum brasileiro que não tenha feito uma reflexão sobre a brevidade da vida. Porque a gente começou, né, com aquele episódio, aquela tragédia, e as tragédias chegam a qualquer um. Às vezes a gente vive como se as tragédias não pudessem nos alcançar. Mas havia um lugarzinho lindo, com o nome de mineiro, né? Bonito nome, lugar bonito, e de repente vem uma onda, uma avalanche, e aí nós ficamos semanas e semanas impactados com as imagens. Daqui a pouco, próximo de nós, garotos que sonhavam com um futuro brilhante, talvez salvarem suas famílias, de repente. E, ao mesmo tempo, quase que tudo isso simultaneamente acontecendo, né, numa cadeia, uma pessoa bem-sucedida, com todos os prêmios que tinha recebido como profissional, uma vida já totalmente definida, famoso, né? Quem não andava de carro às 7h30, às 9h30 e não ouvia a opinião dele, né? Os pensamentos dele. E de um certo modo, os pensamentos, a posição dele se embatiam com a nossa, às vezes as revoltas, as indignações. E nós vivemos isso, que na igreja também, além disso tudo, né, e veio o episódio da mãe da Márcia, veio o episódio do marido da Odete, Anderson. E por último, a semana passada, talvez os irmãos não conheciam, mas eu conhecia o pastor Jorge, daqui da Igreja Reconciliação e Vida, novo assim, da faixa etária minha, também veio a falecer repentinamente, e eu tive lá no enterro, e me falaram que a idade dele era de 54 anos, e eu me identifiquei com ele naquele lugar, porque eu pensei que
podia ser eu também que estivesse ali. Ele era pastor, uma pessoa abençoada, uma pessoa muito carinhosa, e estava ali, já tinha acabado a história dele aqui na Terra, tinha terminado. De repente, de uma forma repentina, porque estava uma comoção muito grande, e eu me vi ali, fiquei pensando na brevidade da vida, que a vida realmente ela é breve, ela passa rápido, e eu entendo que a Bíblia é muito clara também, sábia. Lá em Eclesiastes 7:2, fala uma coisa muito interessante. Ela diz que realmente é melhor a gente, de repente, estar num velório, num lugar de luto, do que, de repente, estar numa festa, numa balada. Passa o versículo, por favor, se quiserem me acompanhar. Eclesiastes 7:2 diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as coisas, e que os vivos o tomem em consideração. Na verdade, quando a gente está ali diante daquela cena, que a Bíblia está chamando a atenção, que a gente não pode passar aquela cena como fosse uma cena qualquer. É o fim de nós também. E a gente que está vivo ainda precisa tomar isso em consideração, que a vida é breve. E dali eu fiquei pensando nisso, e Deus colocou esse tema para conversar com os irmãos essa noite. E eu não estou aqui para desanimá-los ou fazer nenhum drama, mas a Bíblia nos recomenda isso. Então, fatos que aconteceram bem recentes para nós, é impossível nós não pensarmos nisso, né? E nós temos um propósito, Deus tem um propósito com cada um de nós. E eu penso que é para a gente tomar isso com apreço, pegar a nossa vida, você entender que a tua vida tem preço, tem um apreço, ela tem um valor diante de Deus. E diante desses fatos, de não ficar desesperado ou ficar achando que nada disso. É para você tomar, entender e tomar posições. Eu penso que é um tempo que a gente precisa tomar posições. E às vezes, muitas das vezes, a posição que a gente tem que tomar é conosco mesmo. Não é com ninguém, não é com o vizinho, né? Não é nem com o esposo ou com a esposa, né? É contigo mesmo. Às vezes a gente precisa tomar uma posição diante de Deus. E aí as coisas de repente começam a acontecer na nossa vida. E eu penso que eu quero fazer você refletir o que você realmente está fazendo com a sua vida. Porque você não sabe o dia de amanhã, mas você precisa pensar hoje o que você está fazendo com a sua vida. Interessante que se você ficar pensando só nisso, você paralisa e você provavelmente vai adoecer. E essa não é a minha ideia. A minha ideia é que você tome consciência disso, que a vida é breve. Deus tem planos e propósitos com cada um de nós. O que estamos fazendo com a nossa vida, já que ela é breve? Estamos percebendo isso, percebemos ao longo do início desse ano que ela é breve. E a tragédia pode vir a qualquer um. E Jesus falou que o dia mau, ele pode vir tanto para a pessoa que crê, como a pessoa que não crê. Ele, certa ocasião, no Sermão do Monte, ele falou que basta o dia, a cada dia, o seu próprio mal. Então esse dia mau, ele vem, querido, para todos nós. Não é porque você é crente, ou que você crê mais do que eu, ou menos. Isso aí é inevitável. Essas lutas e tudo isso que nós passamos, né? E eu vi uma história muito interessante na Bíblia, uma história lá do Antigo Testamento, para falar um pouco do que, na verdade, eu quero falar que Deus quer sempre o melhor para nós. E acho que eu escrevi essa frase, pode passar o slide, porque eu queria que você
visualizasse essa frase. Parece que está pequeno, eu botei letra 40, mas o tamanho 40, mas ficou pequeno, cara. Deus quer sempre o melhor para nós. Você pode dizer um amém por isso? Você crê nisso? Nós precisamos crer nisso. Porque Deus sempre quer o melhor para nós. E nós vamos, através de uma história que eu encontrei, que está lá em Jeremias 29, 14, de 1 a 14. Eu não vou ler todos os versículos, porque é muito longo, mas eu queria que você me acompanhasse. As letras, infelizmente, ficaram um pouco pequenas, eu vou ler, mas quem está aqui próximo, acho que consegue ler. Você abre a sua Bíblia em Jeremias 29, eu não vou ler todos, você me acompanha a leitura, eu vou pular alguns versículos, só para a gente ganhar tempo. E deixa primeiro eu contextualizar esse texto da Bíblia. O povo de Israel, Judá, já havia separado as tribos de Israel e tribo de Judá. E nesse momento da tribo de Judá, o rei, conselheiros, a mãe do rei, os sacerdotes, todo mundo tinha ido cativo para a Babilônia. Mas o povo de Judá, eles ainda não tinham sido levados totalmente para a Babilônia. Foi só os cabeças, os principais, tinham ido como? Não como escravos, mas como cativos para a Babilônia. E Jeremias está ainda em Judá e vai mandar uma carta para esses líderes que estão na Babilônia, já sem, imagina o povo de Judá, sem todos os líderes, os cabeças, todo mundo tinha sido levado. Então estava vivendo algumas pessoas lá, mas sem liderança, sem governo, porque a Babilônia já tinha assim assumido o poder, né, e o governo da nação. Então, Jeremias manda esta carta para os líderes que estão na Babilônia. Então agora acompanha comigo. Diz assim: são estas palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Amém? Então, contextualizei para vocês, essa foi a palavra que Jeremias escreveu para aquelas pessoas que estavam deportadas, exiladas na Babilônia. E interessante que essa é uma condição propícia para o desânimo da gente.
Você pode imaginar você sair da tua terra, da tua parentela, do teu lugar, e você ir para um lugar onde você não tem liberdade, você não tem as opções, como nós aqui temos, de sair, comprar, fazer. E eles provavelmente estavam desanimados. E essa carta de Jeremias veio para, por incrível que pareça, irmãos, animá-los. Animá-los na situação que eles se encontravam. Porque se eles olhassem para eles mesmos, eles iam paralisar. E Deus fala assim para eles: não, vocês aí no cativeiro, aí na Babilônia, vocês vão plantar, vocês vão trabalhar, vocês vão dar seus filhos em casamento, suas filhas em casamento, vocês vão colher frutos, e vai acontecer de tudo aí nesse lugar aonde vocês estão. Então não desanimem, vocês vão ficar aí. Interessante que eles foram deportados por incrível que pareça, queridos, uma palavra de Deus. Os reis de Judá fizeram tanta coisa errada, mas tanto pecado diante de Deus, que Deus falou com eles: vocês vão ficar cativos na Babilônia por 70 anos. Deus falou: vocês vão ficar 70 anos aí, mas vocês não vão ficar paralisados. Vocês vão dar continuidade à vida de vocês. Vocês vão fazer tudo o que vocês faziam. Tudo, vão tocar a vida de vocês aí na Babilônia. Eu vou ser com vocês aí. A despeito de eu ter colocado vocês para ficarem aí por 70 anos, por causa do pecado de vocês. Deus é um Deus assim, interessante. Coloca a gente no cativeiro, num lugar que não é adequado para nós. Nós não queremos ficar ali, nós não queremos estar, não queriam estar ali. Mas ao mesmo tempo que Deus os coloca ali naquele lugar, Ele tem um carinho, um amor especial pelo povo dele, aqueles que o amam. E ele dá essa ordem para eles e diz que eles vão ter paz. Como, queridos, ter paz na Babilônia, fora da terra deles? Mas Deus fala: vocês vão ter paz. Se vocês orarem pela paz desse lugar, eu prometo a vocês, vocês vão ter paz nesse lugar. Então percebe que Deus, Ele tem um carinho, Ele é impressionante, queridos, Ele tem sempre o melhor, Ele sempre quer o melhor para nós, mesmo estando o povo de Israel, o povo, a tribo de Judá, exilados, Deus queria o melhor para eles. Interessante que, você imaginar 70 anos para aquela época, fiquei fazendo umas contas. Se você pensar no povo que ficou no deserto 40 anos, significou uma geração. Não foi? Uma geração foi passada. 40 anos. 70 anos são mais ou menos 2 gerações, aproximadamente, para a faixa de expectativa de vida daquelas pessoas. Então, como eles chegaram naquele lugar, iam ficar 2 gerações. Provavelmente quem chegou já numa certa idade não voltaria para a terra dele. Então, por isso que Deus, Ele exorta para eles terem uma vida, vamos dizer assim, normal, no sentido de tocarem a vida deles, né? Porque, querido, fico pensando na nossa vida também, quantas vezes nós paralisamos a nossa história por um acontecimento, por um exílio na nossa vida, por uma situação que Deus nos coloca e a gente fica paralisado. E eu tenho certeza que Deus não quer isso para a nossa vida. Deus às vezes nos coloca em certas circunstâncias, mas a gente tem que continuar caminhando, tocando a nossa história, porque Ele está conosco. Ele tem misericórdia de nós. Quem escreveu essa história, quem escreveu aquele texto mais lindo que a gente fala aqui quase que todo domingo, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã. Sabe quem falou isso? Jeremias. Isso em seu livro de Lamentações. E ele que estava vivendo esse período de exílio, de dor do povo de Israel. E ele traz essa palavra de consolo, não só para aqueles irmãos que estavam no exílio,
mas para todos nós até hoje. Porque eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é a tua luta, mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, independente daquilo que você esteja vivendo. Deus sempre quer o melhor para nós. Nós precisamos crer nisso. É interessante que é possível, e eu fiquei analisando o texto, será que é possível fazer a diferença mesmo no cativeiro? E eu quero lembrar para você de algumas histórias que aconteceram no cativeiro, nesse período. Quem se lembra de uma história interessante que aconteceu no cativeiro? Daniel. Quem não conhece a história de Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam nesse período, na Babilônia, e fizeram a diferença. Por quê? Porque continuaram tocando a vida deles a despeito das dificuldades, das circunstâncias difíceis que eles estavam vivendo. Eles entenderam que tinham que tocar a vida deles naquele lugar. E eles foram muito bem-sucedidos. Porque o rei Nabucodonosor, se vocês acreditem ou não, Benoni já leu, pastor Benoni já leu algumas vezes a oração desse homem. Um rei duro e difícil, de dura cerviz, mas Deus operou na vida dele através de Daniel, através dos seus amigos, de uma tal maneira que ele teve que reconhecer quem era Deus. E lá em Daniel 4, 34 a 37, não vou ler até o 37, vou ler só o 34 e o 35, vocês vão ver a oração de um rei da Babilônia, quando pessoas fazem diferença aonde estão. Daniel e seus amigos fizeram diferença, mesmo vivendo no exílio, num cativeiro. Queridos, nós podemos fazer a diferença. Eu e você, aonde nós estivermos. Quero que você acompanhe comigo a oração do rei Nabucodonosor. Ele disse assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorificarei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Coisa mais maravilhosa, irmãos, ouvir uma oração dessa do rei Nabucodonosor, um cara mau, um cara duro, mas as experiências que ele teve com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego impactaram tanto a vida dele, que ele teve que reconhecer quem era Deus, quem era o Deus de Daniel, quem era o Deus de Isaac, quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, vou falar uma coisa para você, as pessoas precisam conhecer quem é o nosso Deus. E elas vão conhecer através de mim e de você. As pessoas precisam conhecer o nosso Deus, queridos. E como elas vão conhecer? Lá na Babilônia, as pessoas conheceram o Deus de Daniel, de Isaac, de Sadraque, Mesaque e Abednego. E hoje, as pessoas precisam conhecer quem é o teu Deus, o meu Deus, o Deus do pastor Benoni, o Deus do Dalmo, o Deus do Sidney. As pessoas precisam conhecer quem é que nós servimos, ao ponto das pessoas chegarem a reconhecer quem é o nosso Deus, como o rei Nabucodonosor, algo que parecia ser impossível um rei como ele reconhecer quem é Deus, e ele reconhece claramente quem é Deus, se você prestar atenção na oração dele. Interessante que nessas situações, eu estava pensando, estou tentando fazer um paralelo dessa situação também com a nossa vida. E imaginar uma situação dessa, uma circunstância dessa, como eu e você estiver passando,
uma situação de cativeiro, uma situação de luta, uma situação de dificuldade, onde traz desânimo para nós, onde as nossas forças às vezes vão se esvaindo. Eu acredito que a maioria deles não tinha força para tocar a vida deles, como essa carta que Jeremias tinha passado para ele. Na verdade, essa carta era para estimulá-los a continuar tocando a vida deles. Eu fico imaginando, como o Benoni chamou aqui, alguns irmãos, às vezes é difícil a gente continuar tocando a nossa vida. Vem o desânimo, vem a tristeza no nosso coração, vem aquela fraqueza, achando que a gente não vai conseguir prosseguir. A gente olha para nós, quantas vezes eu já olhei para mim mesmo e falei, caramba, não dá, eu sou muito fraco, eu sou muito covarde, eu sou muito tímido, eu sou muito... A gente dá tanta desculpa para nós mesmos, não é verdade? Quem de nós não dá desculpa para nós mesmos, para as coisas que a gente não faz, que deveria fazer? Mas nós temos um monte de desculpas, nós damos um monte de desculpa para nós mesmos. E essa história é muito interessante, porque provavelmente essa liderança da tribo de Judá estava com esse tipo de sentimento que eu estou tentando passar para vocês. E aí Deus, nessa história, no versículo 11, ele fala assim para esse povo, acho que eu coloquei esse texto, e ele continua contando essa história e ele vai falar para esse povo que está lá no exílio, na dor, no sofrimento, na penúria. Ele fala assim, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Agora, irmão, se coloca na posição deles. Eles, como é que vai ter esperança? Como é que vai pensar num futuro se eles estão exilados? E a palavra de Deus diz que eles vão ficar 70 anos naquele lugar. Eu queria trazer essa palavra para você. Talvez você possa estar se sentindo assim, desanimado, olhando para as tuas circunstâncias, olhando para a tua história. Eles lá 70 anos. Deus falou uma coisa muito séria para nós. Eu creio que essa palavra não era só para eles, não. Essa palavra é para nós hoje também. Deus, querido, é que tem pensamentos a respeito de nós. Nem nós pensamos coisa boa de nós mesmos, não é verdade? Muitas vezes nos sentimos tão pequenos. Mas eu queria lembrar a você que o próprio Deus, é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Ele tem pensamentos de paz para nós. Não tem pensamentos de mal para nenhum de nós, querido, a despeito da luta que você esteja passando. E Ele quer dar um futuro e quer nos dar esperança, uma esperança. Quero te animar essa noite. Quero dizer para você que você tem a esperança nesse Deus maravilhoso. Ele tem um futuro maravilhoso para cada um de nós. E não fique pensando nessas coisas, não. Que é Deus que tem pensamentos bons a respeito de você, mesmo que você não pense assim de você mesmo. Tá? Quero trazer essa palavra de ânimo para você. E eu fiquei pensando, né, em algumas coisas que a gente poderia tirar dessa mensagem, desse contexto que a gente leu. Interessante que, às vezes, a dificuldade nossa é de aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. E eu estou falando isso e estou olhando para mim também. Às vezes nós temos uma dificuldade de aceitar a vontade de Deus. Eles estavam lá, no cativeiro, precisavam aceitar a vontade de Deus naquela situação. E quando você aceita a vontade de Deus na sua vida, você toma uma postura, você toma uma atitude diferente com respeito a você mesmo. Você toma uma atitude diferente em relação à tua pessoa. Para de sofrer, para de achar que você é coitadinho, para de achar que você não pode, para de achar que você, isso aí eu não consigo. Você toma uma decisão contra você mesmo. Porque quem pensa a respeito de você é o próprio Deus. Os teus pensamentos também não servem. O que serve é o que Deus pensa a respeito de você. Por isso você precisa tomar essa posição.
Por isso, essa palavra de Deus para aquele povo que estava numa situação complicada de cativeiro. E às vezes a gente pode se encontrar numa situação dessas também. A gente precisa aceitar a vontade e às vezes o juízo do próprio Deus sobre a nossa vida, né? Nunca, eu penso que é uma coisa importante de a gente aceitar essa vontade de Deus para a nossa vida, daquilo que a gente está passando. Nunca de uma forma passiva. Eu vejo alguns irmãos, às vezes, aceitando a vontade de Deus de forma passiva. Queridos, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então a gente não pode tomar a vontade de Deus com desânimo, com indolência, sem responsabilidade. A gente tem que pegar aquilo e não ser passivo. A gente tem que ser ativo naquela circunstância que Deus está colocando, eu e você, para vivermos. Nunca desanimarmos. Essa é a palavra de Deus para aquele povo. E eu acho que Ele quer falar conosco a mesma coisa. Uma coisa interessante que também a gente pode trazer para nós. Deus falou para eles que eles poderiam desfrutar de paz, mesmo estando num cativeiro, mesmo passando por aquela situação. Como? Como a gente pode ter paz, querido? De repente, eu não sei qual é a tua circunstância, mas como você pode ter paz? Deus está falando que você pode ter paz. Que se você orar a Ele, as circunstâncias podem mudar. E foi o que aconteceu na época de Daniel, lá na Babilônia. Deus pode mudar a nossa história. Nós precisamos tomar posição de orar pela paz. A Bíblia fala muito interessante, quando a gente ora pela paz, pela nossa paz, o texto diz que Deus vai trazer paz àquele momento, àquela situação, aquele ambiente que você está vivendo. Muito interessante, porque Deus vai trazer paz a você e vai trazer paz àquele ambiente onde você está. Se você lembrar lá do texto, ele diz assim, deixa eu achar aqui, desculpa, é o 7. Procurem a paz da cidade onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor. E Ele vai trazer paz para nós, queridos. Ele pode trazer paz nessa circunstância que você está vivendo. Eu creio nisso. Podemos. A bênção do Senhor pode sobrevir a qualquer nação através da oração e dos atos do seu povo. Eu creio nisso. Eu acho que nós oramos muito pouco. Eu não lembro, foi na célula. Marcinha falou uma coisa interessante, que tem uma irmã coreana, né, que está aqui no Brasil há muito tempo, e ela disse que primeira coisa que os coreanos, irmãos, eles oram muito mais que a gente, eles acordam de madrugada, eles têm uma vida de meditação, já pela história deles, culturalmente. Então, depois que eles se convertem, tem uma vida de oração muito intensa. E a Marcinha estava compartilhando com a gente que essa irmã da Coreia diz que a primeira coisa que eles oram, não é isso, Márcia? É pela nação deles. Primeira coisa que eles oram é pela nação. E eu fico pensando, quão pouco nós oramos pela nossa nação. Quão pouco nós nos derramamos na presença de Deus. Eu não lembro da gente estar chorando aqui diante de Deus pela nossa nação, queridos. A nossa nação é para todo dia, todo domingo, a gente se ajoelhar aqui, todos nós chorarmos. Porque as coisas que acontecem na nossa nação parece que são únicas, só acontece aqui. É cada calamidade, é cada desastre, é cada situação que parece que é só aqui. E a gente ora tão pouco pela nossa nação. E a Bíblia, e o Senhor está dizendo que mesmo eles lá, no cativeiro, lá na Babilônia, se eles orassem pela paz daquele lugar, Deus ia trazer paz àquele lugar. Olha que coisa extraordinária, para nós aprendermos a nós orarmos mais pela nossa nação, amém? Vamos ter esse compromisso, irmãos, de orarmos mais pela nossa nação. Vamos ter esse compromisso na nossa casa, na nossa igreja, separarmos tempo. Domingo de manhã, às 9 horas, temos sempre lembrado de orar pela nossa nação, mas somos poucos. Precisamos ser como igreja. Pastor Benoni estamos pensando, né,
pastor Benoni colocou na última reunião nossa, nós temos um dia da semana de estarmos orando aqui na igreja, um dia à noite. Estamos vendo os dias de célula, para ver se tem algum dia que não tenha célula. Quinta, né? Já estamos fechando quinta-feira. Vamos ter um momento de oração aqui. Você não está convidado, você está convocado como exército do Senhor, como guerreiro do Senhor, para estar aqui em oração. E que possamos usar esse exemplo da Coreia, sempre orarmos pela nossa nação, pela paz na nossa nação. A palavra de Deus diz que Ele vai trazer paz para nós, se nós orarmos pela nossa nação. Eu penso que esse tempo de 70 anos lá no cativeiro do povo de Israel, era interessante que Deus queria trazer prosperidade para aquelas pessoas, mesmo estando naquele lugar. E eu fiquei pensando na nossa história, independente de onde Deus nos coloca. Cara, Deus tem um desejo de fazer com que eu e você prospere. Você consegue crer nisso? Às vezes é difícil a gente crer, porque é a circunstância que a gente está. A gente começa a olhar para nós, a gente tira o olhar desse pensamento que Deus tem a respeito de nós. As circunstâncias nos fazem isso, nos fazem nos distrair e não perceber que Deus, mesmo nas circunstâncias complicadas da nossa vida, quer trazer prosperidade para nós. Porém, uma coisa que nesse texto, nessa história, precisava acontecer, querido, e eu acho que tem que acontecer conosco também, é que nós precisamos ter um coração arrependido, contrito e quebrantado. E foi isso que Deus prometeu o livramento a partir do momento que eles tivessem um coração quebrantado. Essa era vamos dizer, a premissa, né, básica para acontecer algo depois. Olha esse texto em Jeremias 29:12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Esse último texto, queridos, é lindo, porque é interessante, a gente busca Deus. E aí no capítulo 14 fala, no 13, se nós buscarmos Ele de todo o nosso coração, olha o que vai acontecer. Deus vai ser achado por nós. Serei achado por vocês. Ou seja, Deus vai se revelar a nós. Deus vai trazer revelação dele para nós. Mas nós precisamos o quê? Buscá-lo. E precisamos buscá-lo o quê? De todo o nosso coração. E aí Deus vai se revelar a cada um de nós. Deus não se revela a nós como igreja. Deus se revela a pessoas, a indivíduos. Então, querido, quando nós buscarmos o Senhor, quando você buscar o Senhor de todo o teu coração, você vai encontrar Ele. Porque Ele vai permitir que você o encontre. Você vai ser achado por Ele. Isso é maravilhoso. Isso Ele está falando lá no cativeiro, lá onde você se encontra. Eu não sei onde você está, eu não sei onde você se encontra, mas você pode achá-lo, você pode encontrá-lo. É a palavra dele que diz isso. Amém? Tem um texto que eu coloquei aqui, mas não coloquei ali, é um texto que a gente já sabe até de cor, pastor Beto gosta muito dele, eu também, e é um texto clássico, que está lá em 2 Crônicas 7,14. Será que a gente consegue falá-lo de cor? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, Deus quer nos encontrar. Deus quer ter um encontro contigo.
Deus quer ser achado por você, mas a gente precisa buscá-lo. E a gente precisa buscá-lo de todo o nosso coração. O que eu aprendo com essa história, já tentando fechar essa palavra? A minha vida, querido, tem propósito. A sua vida tem propósito diante de Deus. Independente de onde eu ou você, como eu ou você estejamos, o propósito de Deus, presta atenção para isso, não depende das tuas circunstâncias, daquilo que você está vivendo. Os propósitos de Deus se cumprem na tua vida, independente se você está num cativeiro, se você está na Babilônia, se você está onde você estiver. Porque Ele tem propósitos para a nossa vida. Interessante que nós podemos ser um canal de paz, aonde nós estivermos. Eu creio nisso, querido. Eu creio nisso. Nós, como cristãos, somos um canal de paz. Nós podemos trazer paz aonde nós estivermos. Porque Deus é a nossa paz. E a gente tem esse poder. A paz do Senhor, a paz de Deus está em nós. Nós podemos levar paz. A Bíblia fala que nesse texto ele fala que se a gente orar pela paz naquele lugar, né, Deus pode realizar coisas extraordinárias através da nossa oração. Eu creio que Deus opera no meio do caos. Deus opera no meio do caos. Deus não precisa de tudo certinho, tudo bonitinho, tudo caminhando direitinho na nossa vida, para Ele usar a tua vida. Ele usa a tua vida do jeito que Ele quiser, mas a gente precisa se colocar diante dEle. A gente precisa se arrepender. A gente precisa colocar o nosso coração diante dEle. E Ele vai fazer essa obra maravilhosa. Interessante que nesse texto, eu suprimi um texto. Pode colocar ainda, não acabou. Tinha um versículo que eu queria ler, deu um tilt aí. Você pode colocar aí o Jeremias 29, 8, 9. Eu não li aqui esse texto, mas esse texto está dentro daquele contexto. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as coisas que te falam. Porque nesse texto, essa carta de Jeremias, de Deus para o povo que estava lá na Babilônia, diz assim: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Olha que coisa perigosa. Deus chamando a atenção, porque como eles estavam no exílio, irmãos, entenda o contexto. Tinha muitos profetas que foram para lá, mas tinham muitos profetas que queriam dar uma palavrazinha boa para o povo que estava lá na Babilônia. E a palavra de Jeremias era sempre dura. Vai ficar aí. Nós pecamos, nós temos que ficar aí no exílio, porque isso foi Deus falou que isso ia acontecer. Mas tinham profetas que ficavam falando, sempre sonham segundo o desejo de vocês. Sabe aquela palavra que você recebe? Pô, estou doido para ouvir uma palavra boa, né? Estou doido para ouvir uma coisa. Aí a pessoa vai lá e fala aquilo para você, para agradar você. Isso é muito, muito estranho no nosso meio, mas às vezes acontece. A gente quer agradar o irmão, a gente quer dar uma palavrinha para o irmão ficar bem, para o irmão ficar bem na fita. Querido, não queremos ser falsos profetas. Nós queremos falar aquilo que o Senhor fala conosco. Amém? Isso é porque eles profetizam falsamente em meu nome e eu não os enviei, diz o Senhor, porque naquele momento a palavra do Senhor é que eles iam ficar lá, iam ter que viver lá durante os 70 anos. Mas a mão de Deus estava sobre eles. Quer dizer para você que Deus, às vezes, não nos tira daquela situação que a gente está difícil. A gente está doido para ouvir uma palavra. Não, meu irmão, tu vai sair disso aí vai passar, amanhã já acabou isso aí. Às vezes não. Às vezes a circunstância que Deus nos coloca, a gente precisa viver aquela situação, mas viver dessa forma como Deus nos incentiva nesse texto, tocando a vida, crendo que Ele está conosco, Ele é a nossa paz, Ele vai estar ali, vai nos ajudar a passar por aquelas circunstâncias difíceis. E às vezes a gente ouve essa palavra que não é de Deus, é só para agradar o nosso coração, é só aquela palavra que não vem do Senhor. Mas nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem para nós.
Deus tem pensamentos de paz com respeito à nossa vida, para dar-nos um futuro e uma esperança, como a gente leu. Ele tem, como eu falei no início, e quero repetir para fortalecer você essa noite, Deus tem pensamentos melhores ao nosso respeito do que nós mesmos. Você crê nisso? Você consegue crer nisso? Que Deus tem pensamentos melhores em relação a você do que você mesmo. Então você precisa confiar nele, porque ele tem planos e propósitos com a nossa vida. E aí, Deus está esperando o povo dele a agir de acordo com os seus princípios, de modo que realize os seus propósitos em nossa vida. Deus está esperando de nós, querido, essa atitude que a gente leu, né? Então vocês me invocarão. Eu acho que eu coloquei esse texto. Coloca, por favor, avança mais um. Eu já estou terminando. E então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Amém, querido? Deus nos abençoe. Vamos aceitar os ministros do louvor podem se aproximar. Vamos aceitar a vontade de Deus. E eu penso de modo ativo. Faça isso. E não de forma passiva. Cada um de nós está vivendo uma circunstância complicada e diferente. Vamos fazer como o profeta Isaías. Eu acho lindo esse texto. Isaías 55:6 diz assim: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Vamos falar esse texto juntos, bem alto? Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. E quando buscarmos a ele de todo o nosso coração, é isso que ele espera de nós, queridos. Viver uma vida com propósito. E eu penso nisso. Estou pensando muito nisso na minha vida. Eu preciso viver essa vida com propósito, com urgência, mas sem pressa. Urgência em relação àquilo que Deus quer fazer na minha vida, mas sem pressa. Sem pressa, mas com urgência. Como é que é isso? Priorizando aquilo que precisa ser priorizado na nossa vida. A gente precisa priorizar, precisa fazer um ranking daquilo que é prioridade na minha vida. O que é prioridade na tua vida hoje? Quero te perguntar isso. Quero que você reflita. O que é prioridade hoje na sua vida? O que tem movido você a viver? O que tem levado você a tocar a sua vida? O que tem feito você ter motivação para viver? É um tempo de reflexão, porque a vida é breve. A gente começou esse ano tendo a clara percepção que a vida é breve. Pode chegar, ela pode terminar muito rápido para nós. Esses acontecimentos me fizeram fazer essa reflexão na minha vida. Eu queria que nessa noite você fazer essa reflexão também. O que tem sido prioridade na tua vida? Deus tem propósitos para cada um de nós. E a coisa mais importante desse contexto, dessa história, é que Deus nos ama. E mesmo lá no cativeiro, mesmo lá naquela situação difícil, Deus ama aquele povo. Eu quero dizer que mesmo aquilo que você esteja vivendo, Deus ama você, querido. Deus ama você. Você precisa sair essa noite com essa certeza que Deus te ama. Deus ama. Ele tem propósito com a tua vida. Ele tem propósito com a tua vida. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito? Aonde você está? O que você está fazendo com a tua vida? Queria que você refletisse e não saísse com nenhuma dúvida de que Deus quer o melhor para nós. Ele tem pensamentos
muito melhores a respeito de você do que você mesmo. Você consegue entender isso? Deus tem pensamentos lindos a respeito de você. E às vezes a gente pensa tão mal da gente. A gente pensa coisas tão ruins de nós mesmos, achando que nós não somos capazes, que nós não podemos, que nós não somos. Mas Deus essa noite está falando para nós: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de você. Pensamentos de paz, de nenhum mal na tua vida. Eu tenho sonhos com você, porque eu tenho propósito para realizar na tua vida. E Deus tem urgência, querido. Deus tem urgência com cada um de nós. Você saia daqui essa noite com o teu coração ardendo dessa urgência, que Deus tem planos e propósitos com a tua vida. Não perca mais tempo. A vida é breve, ela passa rápido. Amém? Sai do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala
renda essa noite na presença do Pai. Se você quiser, você se ajoelha onde você está. Se renda na presença do Pai. Eu me rendo. Deixa o Espírito de Deus soprar na tua vida essa noite. Clama a mim e responder-te-ei. Clama ao Senhor essa noite. Clama por uma visitação do Espírito Santo essa noite na tua vida. Clama no teu lugar onde você está. Levanta a tua voz. Não importa se você é jovem, se você é mais velho. Clama ao Senhor. Diga, eu quero conhecer-te mais, Senhor, essa noite. Revela-te a mim, Espírito Santo de Deus, essa noite, de uma maneira diferente de como eu tenho te conhecido até hoje. Talvez eu tenha te conhecido até hoje só de eu te ouvir, mas hoje eu quero ter uma experiência real, impactante contigo. Vem, Espírito de Deus, essa noite sobre a vida de cada um de nós. Para conhecer-te mais, eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Vento de poder sobra sobre nós. Senhor, essa noite, Pai. Rendidos nos apresentamos a Ti. Faz Teu querer em nossas vidas, Pai. Faz Teu querer. Em nome de Jesus. Louvamos o Teu nome por Tua presença entre nós.
Louvamos o teu nome por tua palavra a cada um de nós essa noite. E que possamos sair daqui diferentes, sabendo que a vida é curta e que a gente tem de ter um compromisso real contigo. Onde quer que estejamos, na situação que estivermos, Senhor, faz teu querer em nós e usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom a gente poder estar na presença dEle, né? Como é gostoso. Que o Senhor possa continuar a sua obra. Queremos, essa quinta-feira, 8 horas, estar orando já. A gente não vai ser um culto de oração, vai ser como nós fazemos de manhã. A gente vai chegar aqui e vai começar a orar. Estar orando, colocando, às vezes, só motivos e orando direto. 8 horas, né? 20 horas, né? 20 horas, porque de repente pode chegar aqui, gente às 8 da manhã, né? Duvido, mas pode. Vai chegar às 9 já é difícil, às 8 então não chega ninguém. Mas, então, quinta-feira a gente já começa. Eu queria lembrar aos irmãos, no dia último domingo de março, que é dia 28, é depois do, é dia 30, né? É o dia seguinte da Atmosfera Jovem, é na sexta, né? Não. Sábado, dia 30. Então, dia 31, pela manhã, temos a nossa assembleia, uma assembleia muito importante para a nossa igreja. E então quero convidar todos os irmãos da igreja, aqueles que estão se chegando, estão trazendo membresia, vindo de outras igrejas também, os que já foram, abandonaram, se perverteram, estão de volta. Tem uns rindo ali atrás, assim, é só eles mesmo. Podem voltar aqui que a gente recebe de volta. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Então, a gente vai fazer uma movimentação aí. Lembrando que no domingo de carnaval, que é próximo domingo, a gente não vai ter culto pela manhã, que seria primeiro domingo. Nós vamos ter um culto à noite, aproveitar que a turma está aqui à noite para fazer o acampa dentro. Então nós vamos fazer um culto à noite. Quem estiver aqui pode vir, que teremos um culto com alegria, com a presença dos jovens que já estão aqui acampados. De repente a gente até vem e acampa também aqui com eles, né? E vai ser, não? Pô, por quê, pô? Pô, brincadeira. Eu não ronco, não, gente. Quem ronca são outras pessoas aí, né? Eu fiquei um pouco decepcionado com o meu irmão Daniel, sabia? Saí essa semana com o Daniel, né? Falei, Daniel, você pode me acompanhar? Pô, pastor, que alegria, foi me acompanhar. Aí chegou de noite, eu falei, você quer dormir aqui? Não, pastor, eu prefiro dormir lá na sala. Eu nem perguntei por quê, né? Mas estava evidente por que era, né? Mas foi bom a gente estar junto. Terceiro domingo, nós vamos fazer a ceia no terceiro domingo pela manhã, porque primeiro domingo vai ser muito confuso. No terceiro domingo pela manhã a gente faz ceia, né? E tem almoço também, voltando ao almoço. Então, lembrando, dia 30 temos Atmosfera Jovem, pastor Pedrão, vai ser bem legal. Domingo que vem os jovens procurem aí a turma aí, o Bruno chegou comendo, tá bom lá, né? O Ministério Infantil tá bom, hein? Chegou comendo aqui, legal, pô. Amém, pipoca, né? Amém. Então, vamos estar aí com essas atividades. E quinta-feira já estamos orando, tá? Quinta-feira vamos estar. A gente vai chegar e vai começar orando. Não vamos ter muita, como trelelé nem mimimi. Estão usando muito essa palavra agora. Para de mimimi, né? Então a gente vai chegar sem muito mimimi e vai começar a orar. Serginho, quero ver você aqui, tá? Você me encheu a paciência para a gente ter um culto de oração. Ele é um cara dos que eu mais amo, mas também é um dos mais chatos da igreja, né?
Não é não? Vem cá então para contar o que Deus fez nesses dias com teu filho. Vem cá correndo aqui. Vem cá para você poder, já que eu dei um bom testemunho a seu respeito. Conta aqui, o filho dele foi lá para a Suécia, Deus conseguiu, e a gente está orando, ele disse assim, para nós, olha, eu já estou pensando em ir para lá, não faça isso, pelo amor de Deus, olha lá, concorda? Todos que são favoráveis que ele não vá para lá, levantem a mão, olha lá, olha só, é o povo, cara, é o povo. Amém. Bom, irmãos, é o que eu estava conversando, né? A gente vê nitidamente a mão de Deus nisso tudo, porque em 3 dias o Davi estava embarcando para a Suécia, a gente sem recurso nenhum, né? Então a gente vê Deus agir. Até o número da conta para fazer o depósito, o pastor errou. Né? E 3... Não, mas eu não vi, a culpa foi minha também. Estou dividindo. Então, assim, a gente via a mão de Deus em tudo, né? Eu estava falando, até isso, até uma lição para a gente, né? Porque a palavra que a gente tem como pai, né? Uma palavra profética na vida do nosso filho. Quando eu fui tirar o passaporte do Davi, ele era menor de idade, ele nunca tinha andado de avião. E a gente andando no galeão, eu fui orando com ele, falando, Senhor, eu quero profetizar na vida do meu filho, que quando ele for andar de avião pela primeira vez, ele vai jogar bola na Europa. E a gente, eu não posso chorar. E Deus, então isso fica uma lição para a gente, da gente profetizar na vida dos nossos filhos, né? Profetizar a bênção, profetizar que eles vão vencer, que eles vão ter um ótimo casamento, autoridade de paz, né? Que a gente possa exercer isso. Então, a gente vê que a coisa toda foi Deus, não tem outra palavra, não foi mérito meu, não foi do Davi, e como eu falei, né, a Europa hoje está muito fria, precisa de ouvir sobre Jesus. A gente sabe que ele não está lá para ficar rico, para ficar famoso, mas para fazer Jesus famoso, né, para glorificar a Deus com a vida dele ali, né? E para a glória de Deus, eu tive uma notícia ontem, que eu chorava, não sei se de saudade, de felicidade, até liguei para o pastor, né, que tem sido também uma bênção em nossas vidas, e já está 99% um clube querendo assinar contrato com ele. Falta 1% que é fazer a assinatura, né? Aí eu não sei, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo, pô, igreja, reverte isso aí, profetiza que eu vou para lá. Glória a Deus. Amém. Quantos estão nos visitando essa noite? Levantem a mão aí para a gente ver. Tem ali o Sidney, que já é meio de casa. Tem ali os pais, né? Também já são de casas, né? Vamos de qualquer maneira, vamos dar... Tem ali um casal ali atrás também, já estão chegando, né? Mas fiquem de pé também. Sidney, fiquem de pé também para a gente poder cumprimentar vocês ali, ó. Olha lá, vamos cumprimentar. Atrás do Sidney também tem ali um casal, podem cumprimentar também eles. Aí, atrás aí, ó. Amém. Olha, está fugindo ali, ó. Olha, uma esposa querida que de vez em quando vem ali, ó. Amém. Tem mais alguém aqui? Olha ali, tem ali, ó. Da Igreja Nova Vida. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Vamos terminar então, louvando ao Senhor. Lembrando, então, quinta-feira estamos em oração, domingo os jovens vão estar aqui, vão chegar na... Sábado, dia 2. Sábado, dia 2, os jovens já chegam aqui, já está tudo perfeitamente organizado, né? Ah, é? Sábado, dia 2, às 5h30. 5h30. Isso. 5h30 da manhã ou da tarde? 17h30. Ah, 17h30. Porque corre o risco de chegar às 5h30 da manhã, né? Vamos ficar de pé? Dá um abraço a quem está do teu lado, perto de você. Abençoa a vida dele. Eu te quero mais. Eu te quero mais de ouro. Eu te quero
tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Eu te quero mais do que meus desejos. Eu desejo e agradar teu coração. Tu reinas além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o amor. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Eu anseio é agradar teu coração. Tu bem não sou além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. O meu coração da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu Senhor, és tu, Jesus, meu Senhor. 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 Tu és a porção, a minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não podes mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção, a minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não podes mais viver sem o